Em 2012 eu tinha 6 lojas próprias aqui no Rio de Janeiro, eu tinha 14 pontos de venda ao longo do Brasil. Tinha uma loja nos Estados Unidos, que a gente internacionalizou a marca, em Boca Raton. Eu sou Liste Marinho, sou diretor de criação da Liste, estudei na PUC a vida inteira, né? Me formei aqui na PUC, sou engenheiro civil e de produção, entrei aqui em 1991 e me formei em 1996. Vou contar para vocês um pouco da história de como começou, né? Eu era estudante de engenharia e em um determinado momento, né, meu pai tinha um antiquário e trabalhava com peças antigas e inúmeras coisas, que eram tapeçarias, eram porcelanas, era mobiliário, e um dos segmentos que tinha era no setor de joias antigas. E esse setor é um setor que não estava caminhando bem, e ele ia se desfazer desse setor, ele ia pegar aquelas joias todas e ia colocar num leilão, e dentro daquele expectativa de resultado que ele teria, seria ter assim, um prejuízo de 40% a 50% do valor para poder se livrar logo daquilo. Em um determinado momento, né, todo período de férias, né, ele me chamava que ele era assim, era inadmissível estar de férias se eu não estou viajando nem nada e ter que trabalhar. Então eu fui lá para ajudar ele nas coisas e aí eu acabei descobrindo esse nicho. Aí dentro desse nicho de mercado, eu percebi que as coisas não estavam vendendo, não estavam andando a contento porque tinha muito pouco estoque. Foi aí que eu resolvi interferir no negócio dele, né, e falar, olha, deixa comigo, você me permite eu fazer uma experiência aqui? E aí, com isso, gradativamente, é como se fosse assim, um momento assim, meio abençoado, né? Eu comecei a fazer umas transformações de algumas peças, né, e comprar mais peças e aquilo ali incrementar um pouco o estoque, e aí as coisas começaram a andar. E aí, a partir desse momento, eu falei assim, bom, isso aí é uma coisa que pode dar dinheiro, né? Vamos evoluir para isso? E aí, naturalmente, o processo de evolução foi eu me capacitando, eu estudando gemologia, enfim, acabei paralelamente também me formando no IBRAGEM, Instituto Brasileiro de Gemologia, né? Estudando também sobre processos de fabricação, e aí eu tinha um sonho que eu falei o seguinte, bom, eu tenho que montar uma indústria, eu tenho que montar uma fábrica, né, e estudar design também, para poder chegar e ter produzir meu estoque, né, não depender de alguém que venha me vender alguma peça para eu poder transformar isso. E foi nesse processo, enquanto eu estava estudando na faculdade aqui de engenharia, e que eu acabei fazendo isso junto com a faculdade. Então, assim, eu no segundo ou no terceiro período foi quando surgiu essa oportunidade para mim. Identifiquei isso como uma oportunidade, imediatamente eu comecei a ter assim, um sucesso e a ter um resultado financeiro nisso. Foi quando meu pai decidiu investir em montar a primeira loja da Liste, durante esse processo que foi a loja que a gente tem até hoje no Shopping da Gávea, que foi em 1997, quando eu montei essa loja. Eu mirei naquele objetivo, né? Inclusive, eu quando estava aqui estudando na faculdade, eu lembro que eu formado aqui, eu participei até de um processo de seleção e eu fui chamado para participar para a Embraer, que era uma empresa espetacular, né? Parece que eram 10 ou 15 vagas no Brasil inteiro, né? E eu passei nesse processo de seleção. E até porque antes de eu fazer o curso de engenharia aqui na PUC, né, eu fiz turma em ITA. Então, eu tinha como objetivo ir para o ITA, né, que era projetar aviões, e acaba que o caminho disso seria ir para uma Embraer. E acabou que eu não passei no ITA, e eu não tive vontade de fazer novamente um curso maçante, porque estudava de domingo a domingo, né, era uma coisa assim, realmente bem fora do normal. E quando eu entrei na PUC, né, eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é um paraíso, né? É onde eu quero estar. E foi quando eu, também no segundo ano, né, logo quando eu terminei o ciclo básico, foi quando começou essa história da joalheria. Mas o tempo todo eu tinha convicção que aquilo ali era o meu caminho, né? Eu queria ter minha liberdade, eu nunca trabalhei para ninguém, eu sempre fui dono do meu negócio, né? Dono do meu tempo, gerenciando a minha vida, né? Então, assim, eu não sei
dizer como é que é estar do outro lado. Mas, claro que não é uma tarefa fácil, claro que são 25 anos trabalhando nisso, né? E muitos momentos a gente passou por diversas situações complicadas, né? Assim, para vocês terem ideia, né, de alguma coisa, por exemplo, todo mundo fala, mas é difícil, é difícil. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha inflação aqui de 30% a 40%. Eu não tinha condições de vender nada parcelado, né? E quando chegava um estrangeiro que queria comprar alguma coisa, eu falava o seguinte, olha, eu tenho que aumentar em 40% para você, porque você vai comprar o cartão de crédito, só que vai corresponder a mesma quantia para mim ao final de 30 dias que eu só vou receber isso. E a pessoa diz assim, pô, não vou comprar essa coisa de maluco, né? A gente teve um momento, né, que foi um momento assim de franca expansão. Eu acho que até 2012 foi o ápice da marca, né? Por exemplo, em 2012 eu tinha 6 lojas próprias aqui no Rio de Janeiro, eu tinha 14 pontos de venda ao longo do Brasil, tinha uma loja nos Estados Unidos, que a gente internacionalizou a marca, em Boca Raton, no Town Center, né? Foi uma época assim maravilhosa. Inclusive, eu levei a minha marca ao lado de quem fez o projeto da minha loja, foi a pessoa que projetou o próprio Bal Harbour, né? Eu estava do lado de Tiffany, Cartier, Van Cleef, né? Das grifes mais tops e renomadas mundialmente, né? Era uma experiência em que eu tive minhas peças circulando na Harper's, Bazaar, Vogue, Internacional, assim, o ápice mesmo de você chegar numa carreira assim, internacional e projeção internacional. E só que aconteceu, foi em 2003 até 2008, aí em 2008 os Estados Unidos começou a ter um processo de queda, né, de recessão, e eu tinha uma sócia, e essa sócia, por problemas particulares, ela resolveu não dar continuidade, né, no negócio, e a gente acabou encerrando as atividades nos Estados Unidos e voltando para focar aqui no mercado interno. E, obviamente, depois disso, né, a gente passou por até 2014, foi um momento assim, muito bom, mas de 2015 até os dias de hoje, né, a gente enfrentou assim, momentos de muita dificuldade, né, em que a gente teve que encolher e reduzir, e onde foi assim, um processo de grande aprendizado, né, tanto pessoal quanto para a empresa, né, de como fazer sempre mais com menos, né, e revisão, a empresa foi toda revista, né, nesses últimos 5 anos, né, e hoje a gente é bem mais enxuto, mas assim, preparado para poder crescer novamente, né. Hoje você é pequeno, né, é um microempreendedor, depois você vira um pequeno empresário, aí depois você tem um salto muito grande, né, e que aí você tem que sair de uma contabilidade ou de um sistema de tributação que é razoável, e quando você cresce, o país te pune pelo teu sucesso, né? Você passa a ter uma nova realidade que é muito complexa, né? Você tem que ter uma escala muito maior, você tem que ter uma margem de lucro muito maior para poder sustentar e suportar tudo isso. Eu acho que eu sou empreendedor na veia, né? Porque, imagina, eu entrei dentro de um segmento, de um negócio, em que a minha família não tinha nenhum conhecimento, né, de produção, de indústria, né, por exemplo, hoje o que é a Lixo? Hoje é uma empresa, eu comecei com uma empresa em que a gente, com um pequeno negócio, em que eu comprava, reformava e vendia joia antiga, por um negócio em que a gente cria, industrializa e vende os nossos produtos. Então é um negócio completamente, esse negócio ele foi assim, se transformou radicalmente ao longo desses anos, né? E óbvio que a gente falou de todos esses momentos, e o que foi assim de grande oportunidade, né? Acho que a grande oportunidade da minha vida, a primeira grande oportunidade da minha vida foi o Plano Real, que como eu falei inicialmente, né, você não só podia vender à vista, né? E quando você teve uma estabilidade, a economia ficou assim, uma estabilidade, né, você podia chegar e você podia financiar o seu produto. Então, quer dizer, a pessoa chegava e falava assim, olha, eu posso comprar um anel de 3.000 unidades monetárias naquele momento, né, que não eram nem reais, passou a virar real, né, era o RV, depois virou real, em 10 parcelas de R$300,
né? E que antes você não podia, ou você tinha o dinheiro para consumir e não consumia. Então existiu assim durante muito tempo uma demanda reprimida de muitas pessoas, principalmente pelo mercado de luxo. E não só o mercado de luxo, como o mercado de eletrodomésticos, né? Então, na hora que você estabilizou a economia, você teve um boom assim absurdo, que foram os primeiros 4 anos do Plano Real, que foi de 94 a 98. Então foi assim, acho que a grande oportunidade, a primeira grande oportunidade da minha vida de poder ter assim um sucesso, de apresentar um crescimento.